Olá pessoal, boa noite. Finalizando o consultório por aqui. Acabei de inserir um DIU Kailena no consultório e aí decidi vir conversar com vocês um pouco mais sobre inserção de DIU no consultório ou então sobre anestesia no bloco cirúrgico, que é uma possibilidade também. E aí o caso de hoje era uma mocinha de 21 anos que usava a pílula anticoncepcional já, já tinha 6 anos que ela usava a pílula anticoncepcional. Ela iniciou a vida sexual com 15 anos de idade e aí iniciou o anticoncepcional para contracepção, né? Para evitar gravidez. E estava saturada do uso do anticoncepcional e outra queixa dela também era diminuição do desejo sexual. Então, uma queixa frequente em algumas mulheres que utilizam a pílula anticoncepcional. Por quê? O anticoncepcional, geralmente esses que permitem a pausa, né? Aqueles que dizem, pausa 7 dias, pausa 4 dias. Esses daí, ele contém um hormônio chamado estrogênio, que é o etilneoestradiol que tem na caixa do anticoncepcional. Esse hormônio, quando ele é tomado por via oral, ele vai ser metabolizado no fígado, e aí essa metabolização no fígado faz com que aumente uma proteína chamada SHBG, que é uma proteína que se liga à testosterona, diminuindo os níveis de testosterona livre. E aí isso pode acarretar em diminuição do desejo sexual. E ela também não estava mais aguentando ter que tomar o comprimido todo dia, todo dia, todo dia. E aí ela decidiu trocar o método por um método de longa duração. Como ela era jovem, né, 21 anos, ela não tinha pretensão de engravidar nem tão cedo, né? Então ela disse, não, eu quero engravidar só daqui uns 5 anos, e aí não quero ficar ainda 5 anos nessa obrigação de ter que estar tomando o comprimido todos os dias. E veio conversar comigo sobre um método, né? Quando eu conversei com ela tinha uma queixa de que na época que ela não usava anticoncepcional, ela tinha uma menstruação com fluxo muito forte e que tinha um pouco mais de cólica menstrual e passava vários dias menstruada. E aí, diante desse histórico dela, eu contraindiquei o uso do DIU de cobre, né? Existem vários modelos de DIU de cobre, né? O DIU de cobre em formato de ômega, que é para se adaptar melhor dentro do útero. O DIU de prata com cobre, que ele foi desenvolvido com a prata para poder diminuir esses efeitos de aumento de fluxo e aumento de cólica menstrual, porém ele também causa aumento de fluxo, ele também prolonga o período da menstruação e ele também aumenta a cólica menstrual. E tem o DIU de cobre tradicional, que é o disponibilizado pelo SUS, né? Então, é o que é disponibilizado de forma gratuita pelo SUS e ele dá uma contracepção de 10 anos. Porém, ele tem uma quantidade maior de cobre em sua composição e isso vai acarretar em um aumento de fluxo, aumento de cólica e prolongar mais o período menstrual do que esses outros modelos. Caiu aqui, do que esses outros modelos que eu mostrei aqui para vocês. E aí, como ela já tinha um histórico de fluxo intenso, de passar vários dias menstruada e ter um pouco mais de cólica menstrual, eu disse, não, esses modelos de cobre não são indicados para você. Por quê? Muito provavelmente ela iria aumentar mais ainda o fluxo, iria aumentar mais ainda a cólica, iria prolongar mais ainda o período menstrual. Por exemplo, se ela menstruasse, digamos, né, 5, 6 dias, ela ia passar a ficar 8 dias, 9 dias menstruada, e é chato você passar esses dias todos menstruada, né? E aí o fluxo bem mais intenso acaba incomodando um pouco mais. E aí eu sugeri um método hormonal de longa duração. Nas opções tinha o Kailena, que é um DIU hormonal, certo? Ele foi lançado no ano passado, foi em março ou foi em maio de 2021. Não estou bem lembrada o mês, mas foi no ano passado que ele foi lançado para comercialização aqui no Brasil, o DIU Kailena. Ele é bem parecido com o DIU Mirena,
que também contém hormônio, só que ele contém uma quantidade um pouquinho menor de hormônio do que o Mirena. O Mirena já é comercializado há bastante tempo e ele é bem mais conhecido. Qual a diferença, além da quantidade de hormônio, né? Esse tem menos hormônio do que esse. Esse daqui, ele é um pouquinho maior, tá vendo? E esse é mais fininho, menorzinho. Como era uma moça jovem, que ela tem um útero um pouquinho menor, eu propus a ela tentar o DIU Cailena, porque ele tem um tamanho menorzinho. Por ele ser um pouquinho menor do que o Mirena, ele tende a se adaptar um pouquinho melhor dentro do útero da mulher, certo? E ele foi lançado realmente com essa proposta para meninas jovens, né? Como o DIU Mirena, ele acaba tendo uma carga hormonal um pouquinho mais alta, às vezes não é tão necessário. Ó, aqui para vocês verem o tamanho, tô tentando colocar um do lado do outro para vocês verem, né? Mas ele é um pouquinho menor. E aí nós realizamos a inserção hoje. Eu pedi para ela, essa consulta foi antes, né? Tem um mês mais ou menos, para poder fazer a inserção do DIU. Que foi que eu pedi de exames para ela, né? Pedi o ultrassom endovaginal, porque a gente precisa ver se a cavidade uterina tá toda normal, se tem alguma alteração dentro do útero. Por exemplo, se ela tiver um pólipo, como aqui, né? Não pode colocar o DIU, a gente precisa retirar o pólipo para depois colocar o DIU. Se ela tiver alguma anomalia uterina, que é o que a gente chama de útero de Delfo, quando a mulher tem 2 úteros, ou então quando ela tem o útero septado, que é um septo aqui no meio do útero, não pode colocar, certo? Quando ela tem, por exemplo, o útero arqueado, que é quando ele é mais baixo aqui, né, ele é bem mais arqueado, também não pode colocar. Por quê? Provavelmente esse DIU vai deslocar, provavelmente ele vai sair, o útero não vai se adaptar com esse DIU. Então, não é indicado a gente colocar o DIU quando a mulher tem alteração na cavidade uterina. Por exemplo, essa cavidade uterina a gente nunca poderia colocar, porque ela tá toda alterada, né? Tem uma lesão aqui, tem outra aqui, então o útero tem que estar bem bonitinho pra gente colocar o DIU. Aí eu pedi um ultrassom, pedi também exames de sorologias, né, para ver infecção, HIV, sífilis, hepatite, para ver se tem alguma alteração. HIV normalmente não é indicado a gente também colocar o DIU, certo? Porque existe o risco de transmissão, né? Como é recomendado pacientes com HIV usar a camisinha, acaba não sendo indicado a gente utilizar o DIU de cobre nesse perfil de paciente, certo? E aí pedi as sorologias, ela voltou, pedi para ela voltar menstruada para a gente inserir o DIU. O fato dela voltar menstruada para realizar a inserção do DIU é porque a gente vai ter a certeza absoluta que ela não está grávida. Além disso, para não correr o risco de repente ela tá com um bebezinho dentro do útero e a gente ir lá e colocar o DIU e isso daí acabar acarretando um aborto, a perda do bebê. Eu tenho um paciente que já veio assim com diagnóstico de infertilidade, né, após alguns anos, depois que ela inseriu um DIU estando gestante. Né? Ela veio para mim com a queixa que já estava 5 anos tentando engravidar, desde que ela tentou colocar o DIU, e aí descobriu logo depois que estava grávida com o DIU dentro do útero, né? No decorrer de tudo, ela acabou perdendo o bebê, e aí ela ficou super frustrada, não ficou bem. Depois disso ela começou nas tentativas para poder tentar engravidar, não conseguiu, aí ela veio para mim, tem toda uma questão psicológica também envolvida, que ela agora não tá se sentindo bem, ela meio que se sente culpada, né, por ter acontecido isso, por não estar querendo um filho na época e agora tá querendo, então tem toda essa questão. Então, para a gente evitar de não ter risco da mulher estar grávida, sempre é preconizado a gente colocar o DIU, a mulher estando menstruada. Ah, doutora, mas eu uso algum medicamento que eu não menstruo, o que é que eu faço? Fica 10 dias sem menstruar,
faz um beta-HCG, que é o exame de sangue, para ver se está grávida no dia, e aí pode ser colocado, certo? Só que tem uma outra vantagem em a gente inserir o DIU a mulher estando menstruada. Ui! Caiu aqui. Deixa eu colocar aqui outro suporte para poder segurar o celular. Eu tinha colocado e tirei, sem saber. Pronto. Aqui, olha. Qual é outra vantagem, né? O colo tem o canal endocervical, que é esse buraquinho aqui no meio. Esse buraquinho é por onde passam os espermatozoides, é por onde sai a menstruação, é o que dilata 10 centímetros para o bebê passar e nascer de um parto normal, e é através desse mesmo buraquinho que a gente realiza a inserção do DIU, certo? O DIU não é isso tudo não, viu, gente? O DIU é só isso aqui, tá? É só isso. Esse daqui é o DIU, que fica lá dentro do útero, esse é o fiozinho que fica para fora, e aí a gente vai colocar o DIU na mulher e com o auxílio desse aparelhinho que é o insertor. Porque a gente vai medir o tamanho do útero, ó, tá vendo? Aqui tem, ó, 4 centímetros, 5 centímetros, 6, 7 e assim sucessivamente, certo? Então, a gente vai medir o tamanho da cavidade uterina e inserir o DIU com o auxílio desse insertor. E aí a vantagem de estar menstruada é porque esse canalzinho, ele abre um pouquinho mais e aí facilita a inserção. Como nós estaríamos colocando aqui no consultório sem sedação, né? Eu faço uma anestesia normalmente no colo do útero para amenizar o desconforto. Peço para ela tomar alguma medicação para dor também. Geralmente eu dou a medicação para dor aqui para evitar cólica e faço uma anestesiazinha no colo. Mas mesmo assim isso ainda causa um certo desconforto, né? Não vou dizer para vocês que é bom, que é ruim, isso daí vai depender muito do limiar de dor de cada paciente. Tem paciente que tem um limiar de dor maior, né? Tem uma sensibilidade maior e tem outros pacientes que não sentem praticamente nada. Por exemplo, essa paciente de hoje, de 21 anos, ela colocou e parecia que estava na praia. Eu costumo dizer, mulher, tu tá na praia, né? Porque tu não tá sentindo nada. Ela, não tô sentindo nada. Eu já coloquei um DIU, não fui eu que coloquei em mim, obviamente, né? Não tem como, não conseguiria fazer, por mais que eu já tentei várias proezas, mas essa eu não consegui, né? Uma amiga minha colocou o meu DIU e foi muito tenso, né? Eu senti um desconforto, mas logo depois eu vi que a dor maior era o medo, né? Que eu estava sentindo. Tava com medo do processo, do procedimento, e aí isso acabou gerando uma dor um pouquinho maior. É desconfortável? É desconfortável, mas assim, não quer dizer que seja algo de outro mundo. Mas tem algumas mulheres que têm uma sensibilidade maior para a dor. E aí essas mulheres que têm uma sensibilidade maior, a gente pode colocar no bloco cirúrgico com a paciente sedada. Então, vai ter um anestesista lá que vai fazer a medicação na veia, e aí ela vai dormir, quando ela dormir, a gente coloca o DIU, ela acorda parecendo que dormiu um sono bom, gostoso, bem rápido, e aí logo depois se recupera e vai para casa liberada. Normalmente, depois de inserido o DIU, o que é que eu peço para a paciente, né? Para que ela evite relações sexuais nos 2 primeiros dias e evite exercícios físicos mais intensos nos 2 primeiros dias. Depois disso, vida normal. Porém, o maior risco do DIU deslocar ocorre nos primeiros 30 dias após a inserção. O DIU, de certa forma, é um corpo estranho, né? Então, ele não é natural do corpo da pessoa. O útero, ele vai identificar esse corpo estranho e vai tentar expulsar ele. Nessa tentativa de expulsar, o útero contrai e aí pode fazer com que o DIU mude de posição ou até mesmo expulse. Ou então ele fique no canalzinho do colo do útero. E aí, se isso acontecer, isso vai diminuir a eficácia do método. Então, como isso ocorre, o que é que eu costumo recomendar? Usar camisinha nos 30 primeiros dias após a inserção do DIU, seja um DIU hormonal, seja um DIU de cobre, tanto faz.
usar a camisinha nos próximos 30 dias. E aí, depois dos primeiros 30 dias, faz um ultrassom para poder ver se o DIU está bem localizado ou então se ele saiu do lugar. Se o DIU estiver bem localizado, ótimo, maravilhoso, vida que segue. E aí eu peço para retornar com 6 meses, mas isso depende muito do profissional que está acompanhando. Tem médico que pede para retornar com 1 ano, tem médico que pede para retornar com um período menor. Eu normalmente peço para retornar com 6 meses e depois de 6 meses ficar retornando depois de 6 meses ficar retornando anualmente, certo? E aí, o Dilcailena e o Dilmirena, por conter hormônio, pode ser que eles diminuam ou até mesmo bloqueiem a menstruação. O Dilmirena, normalmente, a gente consegue bloquear mais fácil a menstruação. Quer bloquear? É a mulher ficar sem menstruar. Doutor, e pode a mulher ficar sem menstruar? Pode, não tem problema nenhum. E para onde é que vai esse sangue, né, que a mulher não menstrua? Na verdade, o sangue não é formado. O sangue, ele é proveniente do endométrio, que é espessa na cavidade endometrial, na cavidade uterina, né? O endométrio é formado e aí ele é formado para poder preparar o útero da mulher para receber uma gestação. A partir do momento que não ocorre gestação, esse endométrio descama e sai pelo canal vaginal como forma de menstruação. E aí, se a mulher usa algum método hormonal, inclusive anticoncepcional, esse endométrio ele não é formado. E aí, no que ele não é formado, a mulher não tem sangramento de menstruação. O que algumas mulheres têm com o uso do anticoncepcional, do comprimido, né, quando dão a pausa, ou então do adesivo, ou então do anel vaginal, ou então da injeção mensal, elas têm uma diminuição da carga hormonal e com essa diminuição ela tem esses sangramentos pela privação do hormônio e não porque é uma menstruação mesmo. Menstruação é quando a mulher ovula. Se a mulher faz uso de métodos contraceptivos hormonais, ela não ovula. Por mais que com o Dilmirena algumas mulheres ainda ovulam, mas mesmo assim o endométrio vai estar muito fininho e aí não vai ocorrer gravidez nesse caso, certo? Vai mudar, vai alterar o pH do útero, então não ocorre gravidez nesses casos. Então, esses daqui, eles tendem a bloquear a menstruação. O Mirena, que tem uma carga hormonal maior, bloqueia um pouco mais do que o Cailena. O Cailena geralmente não bloqueia tanto como o Mirena. E aí, o que acontece com o Cailena mais frequentemente? Diminui o fluxo, diminui cólica e diminui a frequência menstrual. Mas existe a possibilidade, nos primeiros 3 meses ou até mesmo nos primeiros 6 meses, a mulher ter um sangramento um pouco mais frequente com o uso deles, certo? E isso é só mesmo uma adaptação do corpo àquela carga hormonal. Não quer dizer que a mulher não vá se adaptar, não vá ficar bem com ele, né? Isso varia muito de cada paciente, de cada pessoa, tá? E aí eu achei interessante vir conversar com vocês sobre a inserção do DIU, é sempre uma dúvida. Um outro método que eu tinha também proposto a ela era o DIU, era o implante anticoncepcional, o Implanon, que é inserido abaixo do braço. Só que o Implanon, ele tem 3 anos de contracepção. E o Cailena e o Mirena são 5 anos de contracepção. E aí, diante desse período, e já que ela quer engravidar só daqui a 5 anos, ela optou pelo Dilmirena mesmo, certo? Mas poderia ter optado pelo Implanon. O Implanon é feito uma anestesiazinha no braço, um bloqueiozinho, bem pouquinho de anestésico. Quem já fez algum procedimento nos dentes que colocou anestesia é bem parecido, certo? Praticamente não tem dor, é só um ardorzinho, uma picadinha, um ardorzinho. E aí é inserido com o auxílio desse dispositivo, que ele vai ter uma agulha engatada aqui, certo? E aí coloca o implante, ele fica debaixo da pele da paciente.
né? E aí ele tem duração de 3 anos. Esse não precisa estar fazendo ultrassom para ver se ele está no lugar e tudo mais. Contraindicação desse daqui, né? A mulher ter câncer de mama, ter histórico de câncer de mama, ter histórico de câncer de endométrio, câncer de útero, ou então ter histórico de câncer de ovário, né? É contraindicado. Ou então se a mulher tiver algum trombo ativo, se ela tiver trombose com trombo ativo, se ela tiver histórico de trombose, só que se tiver mais de 6 meses dessa trombose, né, tratado essa trombose há mais de 6 meses, pode ser utilizado sim o Implanon, certo, gente? O Dilcailena, o Dilmirena da mesma forma, tem essas mesmas contraindicações. Câncer hepático também, câncer no fígado, também é uma contraindicação. Gente, espero que vocês tenham gostado. Logo em breve estarei voltando mais por aqui para poder conversar com vocês sobre outros assuntos, sobre temas de saúde da mulher. Quem gostou do vídeo, quem conhece alguém que tem interesse no Dilmirena, no Dilcailena, no Dil hormonal, no Dil de cobre, ou então no implante, compartilha aí nos grupos, compartilha na página do Face, com as amigas, nos grupos de WhatsApp, e vamos difundir mais saúde da mulher, saúde íntima, esse tema de extrema relevância para todas nós, para todos nós. Beijinhos, tchau, tchau, boa noite e até a próxima.